E aí, torcida coral, que bom ter você aqui no Santa Cruz FC, o nosso espaço para o debate mais quente sobre o mais querido. Hoje, a gente precisa falar de um assunto que está martelando a cabeça de muita gente, a folha salarial e o elenco do Santa Cruz para a Série C de 2026. É uma notícia que chegou nos bastidores e que mexe com as expectativas para a temporada. Será que estamos gastando certo ou correndo um risco desnecessário? Fica comigo até o final que tem um detalhe importante sobre o futuro da nossa SAF que pode mudar tudo nessa equação. A situação é essa. O Santa Cruz entra na Série C de 2026 com uma folha salarial que beira a casa do 1,7 milhão mensais. É um valor expressivo, meu irmão, que coloca o tricolor em uma prateleira de altíssimo investimento dentro da competição. E não é só a folha. O nosso elenco, segundo as informações que circulam, estaria beirando os 40 a 41 atletas. Um número que, convenhamos, é bastante robusto para uma competição tão desgastante como a Série C. Mas será que esse inchaço significa força ou um peso a mais? Para contextualizar, vamos aos números de quem foi campeão recentemente na Série C. A Ponte Preta, que levantou a taça no ano passado, tinha uma folha salarial menor, de aproximadamente 1,4 milhão. E se a gente voltar para 2024, o Volta Redonda, que também foi campeão, operava com uma folha ainda mais modesta, na faixa dos 300 mil mensais. Ou seja, o Santa Cruz está apostando muito alto. Isso significa que, pelo menos em investimento, o tricolor do Arruda se posiciona como um dos clubes com a maior folha salarial da Série C em 2026. A cobrança, obviamente, vai ser proporcional a essa aposta. Se fizermos uma projeção simples, essa folha de 1,7 milhão, mantida por 9 meses, representa um custo superior a 15,3 milhões para os cofres do clube. Uma quantia considerável, que exige um retorno à altura. Ainda mais porque, durante o campeonato pernambucano, mesmo com uma folha menor, de cerca de 1,2 milhão, a diretoria já enfrentava dificuldades para honrar os compromissos, especialmente no pagamento dos direitos de imagem. E atrasos, meu amigo, são um veneno para qualquer elenco. Eles podem minar a confiança, tirar o foco dos atletas e, no fim das contas, custar caro, inclusive um acesso que é tão sonhado pela nossa torcida. Essa é a realidade dos fatos. Mas e o que significa ter um elenco com tantos jogadores? Alguns deles, sabemos, encostados e sem perspectiva de jogo. Vai além do custo financeiro. Tem um impacto direto no dia a dia do clube. Com 40 ou mais atletas, a qualidade dos treinos pode ser comprometida. O técnico Claudinei Oliveira, que assumiu o comando, tem um desafio gigantesco para dar atenção e ritmo de jogo para um grupo tão heterogêneo. Além disso, a gestão de um elenco inchado gera insatisfação. Jogadores sem espaço tendem a perder o ritmo, a motivação, e isso cria um clima pesado nos bastidores, que pode respingar lá dentro das 4 linhas. É um efeito cascata. É verdade que o executivo de futebol, Alex Brasil, afirmou que o elenco não pode ser considerado inchado e que as contratações foram feitas dentro do orçamento. Mas os números falam por si, parceiro. O clube, de fato, está tentando enxugar. Já tivemos algumas saídas, como a do zagueiro Ianson para o Caxias e do lateral direito Pedro Costa para o Volta Redonda, sinal de que a diretoria está ciente do problema. Outros nomes, como o goleiro Felipe Alves e o atacante Ariel Nauelpan, estão em fase de negociação para a rescisão. São esforços válidos, mas que precisam de mais agilidade. A janela de transferências nacional já se encerrou. A partir de agora, só é possível negociar jogadores para o exterior ou para clubes da Série D. Isso restringe bastante as opções e aumenta a dificuldade de aliviar essa folha salarial que já pesa bastante. E por que essa urgência em enxugar? Não é apenas pelo custo, é pela credibilidade. Atrasos salariais não são apenas um inconveniente, são uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento dentro do clube. A legislação brasileira é clara e os regulamentos da FIFA também são rigorosos. Um jogador pode pedir a rescisão indireta do contrato se o clube atrasar os salários ou os direitos de imagem por 2 ou mais meses. Isso significa que, além de ter um problema financeiro, o clube corre o risco de perder jogadores importantes no meio da temporada e de graça, ainda tendo que arcar com multas e indenizações. Pior ainda, os atrasos impactam diretamente a performance em campo. Um atleta preocupado com as contas de casa, com a família, não consegue render 100%. A cabeça não está no jogo, está nos boletos. Estudos mostram que a falta de pagamento gera ansiedade e pode até levar a problemas de saúde mental para os atletas. É um cenário que nenhum clube quer enfrentar, muito menos um que sonha com o acesso à Série B. É por isso que a pressão para que o Santa Cruz enxugue o elenco e garanta o pagamento em dia é imensa. Não é só uma questão de economia, é uma questão de gestão, de planejamento e de respeito ao profissional.
Agora, vamos para outro ponto crucial que pode, ou deveria, aliviar essa situação financeira. A Sociedade Anônima do Futebol, a nossa tão falada SAF. No passado recente, a letra S de SAF soava como salvação para o torcedor do Santa, a esperança de novos tempos e investimentos pesados. Hoje, a sensação é que o S virou sofrimento e o torcedor já não sabe mais o que acreditar. A SAF do Santa Cruz foi aprovada pelos sócios com uma margem esmagadora, quase 90% a favor da venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S.A., um passo gigante em teoria. No papel, essa SAF prevê um aporte financeiro que pode chegar a R$1 bilhão em até 15 anos e, mais importante para o agora, garante um investimento mínimo de R$3,06 milhões anuais para a Série C. Com a SAF, a projeção de folha salarial para a Série C subiria para algo entre R$2,05 milhões e R$3 milhões mensais, o que realmente colocaria o Santa Cruz entre os maiores investidores da competição. Mas a realidade, meu amigo, é que apesar da aprovação dos sócios, a SAF ainda não está garantida. Existem etapas cruciais que ainda precisam ser cumpridas para que ela comece a operar de fato. A proposta da SAF ainda precisa ser apresentada ao juiz responsável pela recuperação judicial do clube e, claro, submetida aos credores. São detalhes burocráticos que, infelizmente, geram indefinição e ansiedade. O presidente Bruno Rodrigues, o CEO Pedro Henriques e o executivo Alex Brasil têm estado no Arruda conversando com o elenco sobre a meta de acesso, mas a falta de definição da SAF cria um cenário nebuloso para todos. Até mesmo a utilização do Arruda já gerou impasses com os gestores da SAF, com ameaças de saída por conta dessa indefinição. Ou seja, o problema é mais profundo do que parece, envolvendo o nosso próprio caldeirão. O ex-jogador Thiago Galhardo, inclusive, já criticou publicamente os bastidores da SAF do Santa Cruz, dizendo que só aparecem para tirar foto. Uma declaração forte que reflete a desconfiança que paira no ar. Essa picuinha de bastidor, essa indefinição sobre a SAF, acaba influenciando diretamente a tranquilidade do elenco. Imagina a cabeça do jogador, sabendo que o futuro financeiro do clube ainda está no limbo. Seja no modelo associativo ou com a SAF plenamente implementada, uma coisa é certa. Se o clube assinou o contrato e se propôs a pagar esse valor, a folha tem que ser honrada. É o pagamento em dia que traz o resultado. E enquanto essa novela da SAF se desenrola, a bola vai rolar, e a obrigação de vencer está batendo à porta. O Santa Cruz estreia na Série C contra o Itabaiana na próxima segunda-feira, às 20 horas. O jogo, infelizmente para nossa torcida, será na Arena de Pernambuco. E aqui entra mais um ponto de atenção, a escolha do dia e do local. O clube até tentou antecipar essa partida para o domingo, visando facilitar o acesso da torcida e garantir um público maior. Mas, infelizmente, não conseguiu vencer a queda de braço com os detentores dos direitos de transmissão. E jogar na Arena de Pernambuco em uma segunda-feira, às 20 horas, é um desafio a mais para a massa coral. A mobilidade até São Lourenço da Mata não é das mais fáceis, especialmente em um dia de semana e no horário de pico. Mesmo com o esquema de mobilidade reforçado, que inclui metrô e BRT, a distância e o horário são fatores que acabam afastando uma parcela importante da torcida. Uma pena, pois o apoio do Arruda seria fundamental. É verdade que o Santa Cruz já bateu o recorde de público na Arena, como nos 35 mil torcedores contra o Sergipe pela Série D em 2025. Mas eram contextos diferentes, jogos decisivos em dias mais favoráveis. Um jogo de estreia de campeonato em uma segunda-feira tende a ter um público menor, e isso impacta diretamente na receita do clube, que já vive sob pressão com essa folha salarial de 1,7 milhão. A falta do Arruda, nosso verdadeiro caldeirão, é sentida. O fator casa é fundamental em uma Série C, onde cada ponto é disputado com sangue nos olhos, e ter que jogar fora com a dificuldade da torcida é um desfalque. Portanto, a pressão sobre o time em campo para corresponder a esse investimento milionário é gigante. Cada passe, cada lance, cada gol terá um peso ainda maior, sabendo de toda a expectativa e do custo envolvido. A estreia contra o Itabaiana não é só um jogo de futebol. É o primeiro capítulo de uma temporada onde o Santa Cruz precisa provar que esse dinheiro alto, esse elenco volumoso e toda a indefinição dos bastidores valerão a pena. É a hora de transformar a preocupação dos bastidores em garra dentro de campo, a pressão financeira em performance e a indefinição da SAF em foco total no objetivo maior, o acesso à Série B. A torcida coral, como sempre, fará a sua parte, mesmo com as dificuldades de acesso. A paixão pelo mais querido é inabalável, mas a diretoria precisa fazer a sua, e com agilidade.
Afinal, o sucesso em campo é o melhor remédio para todas as dores e a melhor resposta para todas as críticas. E com uma folha salarial desse tamanho, o resultado precisa vir. É uma questão de lógica futebolística. O tempo está correndo, os salários vão vencer, e o Santa Cruz entra em campo com a obrigação de provar que esse investimento milionário faz sentido. A pergunta que fica é: como essa diretoria vai gerir toda essa complexidade? O inchaço do elenco, a folha salarial altíssima e a indefinição da SAF são testes para a capacidade de gestão do clube. Manter os jogadores motivados, com os pagamentos em dia, é o mínimo para garantir um ambiente de trabalho saudável e propício para o alto rendimento. Sem isso, qualquer planejamento tático pode ir por água abaixo. A estreia na Série C é apenas o começo, mas a maneira como o clube vai lidar com esses desafios financeiros e de gestão nos próximos meses será determinante para o desfecho da temporada. O presidente Bruno Rodrigues e sua equipe têm um enorme desafio pela frente. A palavra de ordem é agilidade e transparência para a torcida, que merece clareza sobre os rumos do nosso mais querido. A verdade nua e crua é que o dinheiro, por si só, não compra o acesso. Ele é uma ferramenta, mas se não for bem administrado, pode virar um fardo pesado, capaz de afundar qualquer planejamento ambicioso. O Santa Cruz tem a chance de mostrar que aprendeu com os erros do passado e que está, de fato, preparado para ser protagonista na Série C. Mas a gestão financeira é a base para tudo isso. A expectativa é alta, a torcida sonha, e os números da folha salarial e do elenco mostram que o clube também sonha grande. Resta saber se esse sonho será bem fundamentado e executado. Não dá para ter um elenco com 41 jogadores, sendo que muitos não serão aproveitados, com uma folha salarial de 1,7 milhão, e ainda com a SAF em banho-maria. É um risco que pode não compensar. Afinal, o futebol é feito de resultados, mas também de planejamento e organização. E o Santa Cruz precisa urgentemente alinhar esses 3 pilares para ter sucesso nessa Série C tão desafiadora. O torcedor coral merece transparência e a certeza de que cada centavo investido está sendo bem utilizado para o único objetivo que importa: ver o mais querido de volta às grandes divisões. Essa folha salarial é um sinal de ambição, sim, mas a ambição sem os pés no chão e uma gestão eficiente pode se transformar em um pesadelo. É o que o Santa Cruz não pode se dar ao luxo de viver novamente. A estreia se aproxima e a ansiedade só aumenta. Mas a preocupação com os bastidores financeiros, com o elenco e com a SAF é algo que precisa ser encarado de frente pela diretoria. O futuro do Santa Cruz na Série C não será definido apenas dentro das 4 linhas, mas também nos gabinetes, nas negociações e na forma como o clube vai se estruturar para os desafios que virão. É uma situação que pede atenção e uma análise fria, sem o calor da paixão, mas com a urgência de quem ama o clube e quer ver o Santa Cruz de volta aos seus dias de glória. E a SAF é parte fundamental disso. Afinal, a promessa da SAF de 3,6 milhões anuais para a Série C, se concretizada, poderia mudar radicalmente esse cenário de aperto e abrir as portas para um investimento ainda maior. Mas, por enquanto, essa promessa ainda está no campo da teoria. E o Santa Cruz precisa, com os próprios pés, construir um caminho sólido para o acesso, com ou sem a SAF fully operational. A responsabilidade é grande, a torcida merece o melhor e os desafios são imensos. Mas a história do Santa Cruz é feita de superação. Que a diretoria e o elenco estejam à altura desse momento. E você, torcedor, é parte essencial desse processo. Sua voz, sua cobrança, seu apoio são fundamentais para que o clube encontre o rumo certo e transforme essa aposta alta em um sucesso retumbante. O tempo dirá se essa folha de 1,7 milhão foi um investimento certeiro ou um risco calculado que, no final das contas, custou mais do que trouxe. Mas, por enquanto, a ansiedade é o que nos move. É a nossa paixão, a nossa história, a nossa camisa. E é por isso que a gente segue de olho em cada passo, em cada decisão que pode impactar o futuro do nosso Santa Cruz. E o detalhe que guardei: a SAF do Santa Cruz, apesar de aprovada pelos sócios, ainda não está totalmente operacional. Ela ainda depende de aprovação judicial e acordo com os credores, ou seja, a salvação ainda é uma promessa a ser concretizada. Por isso, a pergunta é: você acha que o elenco está inchado demais e essa folha salarial de 1,7 milhão é um risco para o Santa Cruz na Série C? Ou é o preço justo a se pagar pelo acesso?
Deixa sua opinião sincera aqui nos comentários. Se inscreve no canal Santa Cruz FC, ativa o sino para não perder nenhuma novidade e compartilha com a galera coral. Um grande abraço, saudações tricolores. Tchau!